Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show, e hoje nosso assunto é sobre Docker. Eu sou André Seco e no meu container funciona. Olá, me chamo Erickson da Fonseca e ouça esse podcast até o fim para o seu container não afundar. Olá pessoal, sou Luiz Carlos Faria Gago e minha cafeteira é um container. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e eu não tenho múltiplos containers rodando eu mesmo. Olá pessoal, eu sou o Thiago e o blog do Gago tem mais tempo diário do que eu. Bom pessoal, então para iniciar o nosso papo, seria interessante a gente começar falando um pouquinho sobre o que é Docker, né? O que é um container, tudo que envolve esse mundo aí do Docker, que é uma coisa relativamente nova, né? Para quem está aprendendo e vendo conteúdos na internet, tá bombando muito, é hype em muitos posts, em muitos conteúdos, mas vamos entender então um pouquinho sobre o que é o Docker. Então, a gente começa com a pergunta do que é o que são containers, né? De onde vêm, o que eles comem, como é que eles vivem. E a ideia é que a gente fala de compartilhamento de máquina, enfim, resource sharing mesmo, há 60 anos, 40 anos, desde que o controle foi inventado, a gente tem esse problema aí Só que naquela época a gente tinha máquinas gigantes, que ocupavam o tamanho de andares, mas o problema continua sendo o mesmo de você otimizar o consumo de recursos. E aí, muitos anos depois, a gente chega lá em 2008, a Google vai, em cima de outros trabalhos que existiam no Linux, cria um cara chamado Linux Containers, e eles participam desse projeto de 2006 a 2008, e nesse período eles juntam e enriquecem o kernel do Linux para fazer alguma coisa que permitisse gerar uma abstração completa de um processo no Linux. E que abstração é essa? E quais elementos são esses? A gente está falando de isolamento de PID, quer dizer, um processo não enxerga o outro. Isolamento de file system, quer dizer, eu consigo entregar um file system inteiro para um processo, para ele achando que aquilo é o sistema operacional dele. Eu consigo entregar rede específica para o container, e em uma placa específica, ou criar uma rede virtual para ele, e isso tudo no nível do kernel. Então, uma vez que eu tenho isso tudo disponível para rodar um processo, eu tenho aí uma facilidade muito grande eu começo a repensar como eu distribuo minhas aplicações, como eu distribuo todos esses elementos na minha infra, e aí vem o conflito de vou usar um container ou vou usar uma VM? E aí isso vem uma discussão que a gente vai ter daqui a pouco, mas nasce daí o repensar nesse conceito. E só que qual o problema que você tinha ainda em 2008 para trabalhar com containers? Você tinha necessidade de scripts monumental. E aí o Docker chega em 2013 para trazer para a gente uma visão mais human-like do que pode ser, do como você pode utilizar um container. Fica tudo ao passo de você executar um Docker Run, um Docker Compose Up ou algo mais prático. E você vai ver que outra coisa que ele traz também é um repositório de imagens. São esses os grandes conceitos que ele traz. Enfim, encapsulando toda a complexidade de trabalhar com Linux Containers numa CLI simplesinha. Eu vou fazer uma pergunta. A gente estava recentemente, a Renata ia na campus. Aí eu fiz uma pergunta pro pessoal, me deram a resposta, eu gostaria de fazer essa mesma pergunta. Eu tenho uma máquina com 8 GB. Se eu subir 10 containers com 1 GB, vai funcionar? De memória, só para frisar. Vai estourar. Não existe... Claro que se o container efetivamente consumir 1 GB, ele vai fazer swap, ponto. Mas ele vai permitir eu criar.
vai permitir, só que vai estourar. Você vai começar a consumir memória que não está fisicamente disponível. Mas se todas as máquinas não consumirem 100%, se eu não consumir 1 GB, então se eu tiver cada uma máquina rodando com, sei lá, 300 megas, vai funcionar? Cada máquina ou container? Pro container, desculpa. Se cada uma não for no talo, não utilizar 1 GB, ela vai rodar. Eu consigo ter 10 aplicações de 1 GB que eu provisionei em uma máquina de 8 GB e elas conseguem ficar ali, não se degladiando, mas se monitorando, se gerenciando e não cair? Perfeitamente, não há problema nenhum. Assim, os argumentos, o que você faz no Docker é você limitar. Você pode também fazer pré-alocação. Se você pré-alocar, por exemplo, eu acho que você vai ter conflito. Pré-aloquei 2 GB para cada container e eu só tenho 8 disponível, eu estou querendo subir 5. Já estoura. Eu acho que ele vai estourar, não tenho certeza disso. Se você pré-alocar. Mas se você deixar dinâmico, ele vai consumir o máximo da máquina. Cada container, inclusive um container só pode consumir o máximo, consumir a máquina toda. Por default você não tem restrição. E o que você define é o limite, do tipo, cara, limite para ele, 2 cores e 6 GB de RAM. Entendi. Não, isso é legal porque quem tá começando geralmente tem essa dúvida. Eles acham que container, o pessoal acha que container, Docker, multiplica hardware. Ele não multiplica. A gente continua trabalhando com o que a gente tem. Então, no caso, aí até funciona. Foi até uma pergunta que eu fiquei na hora pensando. Falei, caramba, mas eu nunca pensei nisso. Que vai funcionar. Só que não é uma boa prática, né? A gente não pode fazer isso. Sim, sim. A minha máquina tem 64 GB de RAM, cara. Para poder rodar, eu rodo 40 containers, está sobrando, mas tem 64 GB. Acho que o grande ponto quando a gente fala de containers, na verdade, é questão de isolamento, né? Porque todo mundo já passou por esse tipo de situação, né? Você faz um deploy da aplicação A, do nada você percebe que a aplicação B parou de funcionar. Aí você vai caçar por que aconteceu isso. Podem ser várias coisas, mas geralmente caem em algum recurso compartilhado entre as aplicações. De repente você instalou um framework mais recente para rodar a aplicação A e matou a aplicação B, deu alguma incompatibilidade. Ou então tem um componente que é comum a essas duas aplicações, né? Você atualizou porque a A precisa de uma versão mais recente e sem saber quebrou lá uma aplicação B, que muitas vezes é um legado que o pessoal mal lembra como se faz o deploy, né? Hoje você tem muita demanda, assim, você tem muita demanda por VM. E por que você isola cada aplicação numa VM? Porque naquele ambiente do SO ali, você quer ter total controle sobre o que está sendo instalado, sobre fulano que não vai atrapalhar ciclano. Porque o melhor dos mundos era uma máquina só que rodasse tudo, ponto. Tipo, gestão fácil, tá tudo junto. É uma máquina só para manutenção. É o melhor dos mundos pelo aspecto de se tudo funcionasse bem lado a lado. Como isso não é verdade, você acaba criando um monte de VM e o resultado disso na prática é que você tem, sei lá, por X tempo do mês, um monte de máquina com 5% de CPU, 10% de memória sendo consumido por um largo espaço de tempo no teu mês. Mas o argumento de segurança, isolar cada uma, é válido. Valida essa proposta. Na medida que você consegue conter isso consegue você desmascar esse argumento do tipo, cara, não, eu posso botar todo mundo junto, porque eu não vou atrapalhar ninguém, eu tenho certeza disso. E aí você começa a jogar outro jogo. Sim, até foi bom que o Luiz comentou de VM, porque eu já estive em projetos que o pessoal justamente acabou colocando VMs na nuvem, no caso, para isolar aplicações. Tudo bem, isso resolve, mas assim, você tem que ver que muitas vezes você tem um custo, pode ser que você não use todo o poder computacional dessa máquina e você está sendo cobrado por isso, né? Então você tem que pesar tudo isso e o Docker, como a gente já falou, ele oferece todo esse isolamento aí e acaba sendo uma grande vantagem em termos de deployment, fazer algo aí mais seguro aí que não leve a surpresas desagradáveis, né?
Eu acho que quando você vai para a nuvem, você tem que mensurar muito bem o que você precisa utilizar, né? O que você realmente, o que o seu projeto realmente demanda. Porque, como o Renato falou, a partir do momento que você sobe uma instância de algum serviço ou sobe uma VM mesmo, você está sendo taxado, né? Está sendo tarifado sobre isso. Então, mensurar qual é a sua real necessidade e saber dimensionar o que você precisa alocar lá na nuvem é primordial para você ter não ter uma surpresa aí no final do mês. Sim, sim. E justamente mesmo com containers, né, você tem várias opções na nuvem, né? E a gente vai falar de orquestradores aí mais adiante, mas assim, o pessoal Kubernetes meio que virou palavra da moda, né? Então muitas vezes assim, o cara quer subir uma aplicação de médio ou pequeno porte num cluster, né? O cluster tem todo um custo, então é interessante. Você quer trabalhar com Docker? Maravilha, tem várias vantagens, mas veja um serviço com suporte a Docker que atende ao porte do seu projeto, né? Não adianta você ter uma infra gigantesca para uma aplicação que vai ter 10, 20 instâncias rodando, né? Outro ponto legal, ancorando no que o Renato disse, é que você antigamente você podia estar preso. Eu quero melhorar meu deploy, eu vou fazer usar um modelo de paz. Então eu pego minha aplicação, eu vou botar ela num serviço de hospedagem de aplicação, e aí eu tenho todo o apego e fico preso àquele modelo de hospedagem, e agora eu fico preso só a Docker, que roda igual em qualquer vendor de container, em qualquer vendor de Docker que tenha Docker. Seu ponto de abstração agora não é mais o SO, não é mais essa aplicação só roda no Ubuntu, essa aplicação só roda no Red Hat, e agora eu consigo ela roda em qualquer máquina que rode Docker, e isso me permite botar por sua vez também em qualquer cloud que também rode Docker. E você inclusive pode produzir o artefato dentro da tua empresa e entregá-lo em diversas clouds. E funciona. Ou até mesmo num cenário de migração, né? Você quer sair de um player de cloud, quer passar para outro, né? A questão de você trabalhar com Docker, com containers, basicamente você vai fazer o deploy do seu container em outra plataforma, né? Sem muita preocupação. Sim, e aproveitando o gancho, uma prova cabal para mim de que o Docker funciona fantástico é um exemplo que a gente pode pegar de um grande player que é a Microsoft, por exemplo. Ela sempre teve o SQL Server para Windows, lançou recentemente para Linux, mas não tem para Mac. E se eu quiser usar o SQL Server no Mac, eu faço como? Sobe ele num Docker e eu rodo ele dentro do Mac, como o Luiz falou. Não importa qual vendor de cloud ou qual máquina que eu estou utilizando, se é Linux, se é Windows, não importa. Desde que ela rode Docker, eu consigo rodar qualquer coisa dentro dela. Não, esse é um ponto legal, de roda Windows, roda Linux. Mesmo que o Windows esteja bastante aí avançado para a gente estar trabalhando com Docker, vale lembrar que ele ainda, tanto no Windows quanto no Mac, a gente usa o Mob Linux. Então a gente usa uma VM, tanto no VirtualBox ou no Hyper-V, que está emulando ali, que tem o sistema operacional Linux para que a gente trabalhe. Então por isso que em alguns momentos a gente dá um search lá de uma imagem, pode ser que não funcione no seu sistema operacional. Se for no Windows ou no Mac, você tem que fazer no Windows. No caso, você pode fazer o switch para Windows ou para Linux. No Mac não tem essa opção, é só Linux. Por padrão, você trabalha com... Você tem que se preocupar com duas coisas quando você fala de uma imagem, né? Arquitetura e outro S-Type. Então a arquitetura está falando de 64, 32, enfim, e o S-Type é Linux ou Windows. E você não há compatibilidade entre eles. Então uma imagem que é feita para o Windows, ela não vai rodar no Linux. Uma imagem que é feita para o Linux, ela não vai rodar no Windows, porque as dependências bases são dos kernels. Então ela depende do kernel do Windows, ela depende do kernel do Linux. E isso às vezes não fica claro. E aí a última mudança que a gente vê no Hub é que você tem as meta-imagens. Igual o meta-package no caso do .NET, no pacote NuGet. Você tem uma imagem que aponta dentro dela para duas outras imagens, uma Linux e uma Windows. E o próprio Docker toma decisão, de acordo com a tua configuração de ambiente,
Então você faz um build de uma imagem Linux, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, RabbitMQ. Você faz o build de uma imagem Rabbit para Linux, faz o build de uma imagem Rabbit para Windows e cria uma terceira imagem que aponta para cada uma das duas. E aí, de acordo com o teu runtime, que estou subindo aqui com Linux Containers, ela vai usar do Linux. Você bota a meta package lá como referência, vai subir para o Linux. Você está no ambiente Windows, está no ambiente com Windows Containers, ele vai usar o meta package da outra, vai usar e apontar para outra. E aí, para você ficar transparente. Isso é uma parada bem legal, que é relativamente recente. Mais um nível de abstração aí para facilitar a própria troca, né? Ou você escolher entre um ambiente e outro de uma forma fácil, né? E o que é legal também, foi falado aí de imagens, né? Foi citado inclusive pelo Erickson, o SQL Server. Acho que muita gente que está ouvindo esse podcast, mesmo nós aqui, a gente já perdeu um tempinho legal aí instalando SQL Server, Oracle, Postgres, enfim, servidores e bancos de dados mais pesados, né? E com Docker, o que acontece? Você baixa a imagem, né? Cria o container, então assim, com uma conexão boa de internet, em pouco tempo você baixa, mesmo que a imagem dê aí alguns gigas, né? E para subir o container, em questão de poucos segundos, você sobe isso. Então, pensando em montar um ambiente aí de testes, de desenvolvimento, o Docker também é uma excelente opção que a gente tem aí, que agiliza bastante a vida, né? Às vezes você vai para uma empresa nova, daí eles não têm lá um ambiente pronto lá para replicar para sua máquina, você passa 1, 2, 3 dias instalando N coisas, né? E com Docker dá para você agilizar bastante esse processo, né? Boa, principalmente quando você instala o SQL Server e esquece de colocar lá que você quer utilizar o SA, que depois tem que trocar lá, às vezes antigamente tinha que deletar, hoje até que tá mais fácil, mas era mó treta. Nessa parte de desenvolvimento, lembra como é que era antigamente? Você vai... Pessoal, preciso de uma VM do tipo tal, blá blá blá, com fulano instalado. E aí o cara de infra vai lá e fala, cara, e agora? Como é que eu instalo esse treco? Então assim, o cara também passa um perrengue do outro lado, tipo, ele não faz a menor ideia como é que instala alguma coisa. E aí talvez você tenha que passar para ele um processo, e aí você também não sabe. E o pior de tudo, às vezes o teu cenário eu quero só saber se funciona. Eu quero só testar, tipo, ver qual é. Ver se a interface é bonitinha. Sei lá, ver se eu me adequo àquilo. Fazer um batch aqui, um testezinho aqui, pra ver se funciona. Sabe, tipo... Uma coisa ridícula. Vamos lá, quero subir um Redis. Sei lá, precisa saber qual o nível de swap, se vai ser persistido, se não vai. Você quer fazer um teste. Você quer usar um provider, ver como é que você programa o provider, como é que você usa ele. E só. E olha o custo aí. É bem mais simples, Aproveitando aí o assunto entre VM e containers, Docker como um todo, a gente poderia falar um pouquinho qual é a diferença essencial entre a gente subir um container ou a gente ter uma VM, criar uma VM, né? Qual que é a diferença a nível de compartilhamento do sistema operacional, ou ter um sistema operacional exclusivo? O que vocês poderiam destacar disso aí? A principal diferença que eu vejo é espaço, é disco, é hardware. Que nem eu tenho uma máquina hoje rodando uma API de enquetes. Essa máquina ela tem no mínimo 40 GB no C mais 60 GB no D, que é um padrão que a gente tem lá. Se fosse rodar num container, eu conseguiria isso em megas. Então o que eu vejo a primeira parte é economia, otimização de hardware. Você tem dois aspectos aí. Um é que primeiro quando eu estou usando o container, eu volto para features do kernel. Então eu estou ali muito perto do kernel, sem abstração de hardware, sem nada. Quando eu falo de VM, eu tenho uma paravirtualização que é hardwares virtuais. Então eu tenho um hardware virtual de disco, hardware virtual de rede, hardware virtual de processador, para entregar para um ambiente virtualizado. Eu instalo por cima dele um SO novo, que é completamente diferente, com kernel novo e tal. Então eu tenho para um host com uma VM, eu tenho 2 kernels rodando e 2 SOs inteiros. Quando a gente fala de uma distribuição, e aí precisa do conhecimento sobre distribuição Linux para poder entender a diferença. No Linux,
quando a gente pega uma imagem, por exemplo, Debian, ela tem 50 megas. Eu acho que é isso mesmo, 50 ou 100 megas, enfim, whatever, 100 megas. É muito pouco. Assim, é muito pouco para você subir, por exemplo, uma aplicação. Então, o que você sobe, o que você tem de consumo ali é features que estão no kernel, mais um detalhezinho a mais que é aquele SO ali, que na prática não é um SO, são só os binários e configurações. Então você se comporta como uma máquina Debian, como se fosse uma máquina Debian, mas na prática você é um container que tem um file system que é igual a um Debian, com binários que se comportam como Debian, usando features que estão no kernel. Show, beleza. Em relação à questão de a gente poder utilizar containers Docker já no momento do desenvolvimento da nossa aplicação, desde o início dela, qual é a relação que eu tenho em fazer a utilização todo esse ambiente já na minha máquina, para depois colocar alguma coisa em produção, ao invés de eu desenvolver da maneira tradicional, aqui sem utilização, e depois só me preocupar em containerizar isso aí. Em Dev, eu utilizo bastante a questão de banco de dados, para não ficar pedindo toda hora, ó, DBA, queria um banco assim, queria um banco assado. Depois que eu criar, tanto for no Windows ou Linux, eu passo a estrutura pro DBA, se for no SQL Server, então eu peço só o banco no caso do Mongo, e aí coloco em prod, mas em matéria de Dev eu uso mais questão de banco e para testar também, que nem o front-end, às vezes ele está querendo testar uma API que eu criei. Então eu vou crio dentro de um container a minha API, crio uma imagem, passo para eles, só baixam lá e segue o jogo, tá? Já com Compose, tá com uma base de dados, tá tudo lá. Aí para produção, lá ainda a gente está utilizando VM, a gente não evoluiu ainda para o Docker. Mas esse é o meu cenário. E hoje desenvolvo bastante com container. Tem coisa que não, tem coisa que sim, depende muito do cenário, então o .NET, por exemplo, é muito tranquilo para você fazer isso. Já a aplicação Angular é mais chato você trabalhar com container porque o tempo que você quer ali subir é diferente, e aí os builds são diferentes, acabam sendo diferente do build de produção para um build de desenvolvimento, porque quando você está com runtime dentro do container, o runtime está desenvolvendo está dentro do container. No entanto, quando você precisa fazer uma coisa que precisa de um compose, por exemplo, você, quero subir aqui do lado um Redis, um Rabbit e um sei lá o que. Cara, tipo, é ridiculamente simples você dar um play no Visual Studio e tudo brota pra você e você tá tudo pré-configurado. Tipo, você entrega pra um dev do zero, um dev que nunca viu nada daquilo. Você fala, cara, teu Visual Studio está configurado, tá com Docker, tá com tudo aqui, também está tudo configurado. Baixa essa solution aqui e dá um play. Cara, brota tudo na máquina do cara. Brota, enfim, todos os recursos que você precisa. S3 Fake, que é o mínimo que eu uso. Rabbit, Redis. E, cara, isso é o ápice de tranquilidade. Tá, então só para eu entender aqui, a questão de a gente utilizar Docker no ambiente de desenvolvimento seria a facilidade de automatizar o nosso processo de desenvolvimento mesmo, não que eu estaria já construindo um container já próprio para eu colocar em produção, né? Algo próprio da questão do ambiente de desenvolvimento, é isso mesmo, né? São os dois cenários, você pode usar para os dois, é uma escolha. Sim, você pode também produzir o container aqui, porque geralmente quando você produz a imagem, você não está em debug, né? Você não está naquela fase de tô debugando, a imagem que vai percorrer servidores, geralmente ela é uma imagem que não está em modo debug. Então você vai percorrer você não está ali atachado nela debugando, então ela tem mais coisa, precisa de SDK. Essa, por exemplo, é uma diferença grande. Uma imagem que tem SDK é uma imagem que, por exemplo, você precisa atachar um debug remoto, fazer alguma coisa dentro. Isso você não leva para produção, porque você engorda a imagem com isso. Pegando o .NET Core, se você considerar o SDK do .NET Core, você tem mais de 1 GB, se eu não me engano, acho que 1.2 GB, né, a imagem, em média, né? É grandinha. E se você pegar, por exemplo, o runtime do ASP.NET Core, né, porque quando você gera a imagem, geralmente em aplicações web, você usa o runtime. Você vai cair para 260 megas
ou se for uma imagem Alpine, vai cair mais ainda para algo em torno de 160 megas. Exatamente. Então faz muita diferença essa questão do runtime do SDK. Muitas vezes você usa inclusive uma imagem de quando você tem uma parte, por exemplo, de um Docker Compose, um Dockerfile com multi-stage building. Você usa o SDK para processar a sua aplicação e fazer o build. Ele entrega teu binário no file system. Esse container de build morre. Ele vai criar um novo container só com runtime, copiando sua aplicação por cima. Que é o recomendável, né, que a gente tem, inclusive na documentação, para trabalhar com a ASP.NET Core. Isso se reflete também, por exemplo, na aplicação Angular. Você tem ali, para fazer build, você precisa do Node, você precisa do Angular CLI, você precisa de as TypeScript, enfim, um monte de coisa. Mas para rodar a aplicação, você precisa de Nginx. Simples assim. O processo dela, o output dela é um monte de JavaScript que você precisa só do web server. Acho que seria legal a gente comentar também os ambientes onde os containers estão avançando, né? Em que áreas eles estão avançando. Eu tenho um case aí, tem um cenário bem legal, que é a questão de utilização de containers em dispositivos da internet das coisas, algo que eu já até brinquei um pouco. Você tem a possibilidade de rodar alguns módulos diretamente no dispositivo IoT, deixando essa questão de comunicação com a nuvem um pouco mais tranquila, sem precisar ficar fazendo uma requisição para a nuvem toda vez, né? Então é o que eles chamam de IoT Edge, né? A Microsoft chamou de IoT Edge, que é você rodar um código já todo formatado, todo otimizado para rodar na borda, ou seja, no dispositivo. E a questão de você conseguir configurar isso e rodar isso diretamente na borda, você não faz nada mais do que instalar um sistema operacional na sua placa, né, no seu device, sendo ele uma Raspberry Pi, por exemplo. Você pode rodar uma distribuição Linux nessa placa e fazer a instalação do IoT Edge Runtime, que seria mais ou menos como se fosse o Docker, né? Compatível com o Docker. E aí, em cima desse Edge Runtime, você pode fazer o deploy de vários módulos que seriam os seus containers, né? Então você tem lá no seu Container Registry, sendo o Docker Hub ou o Azure Container Registry, por exemplo, gravado a imagem do seu módulo com o seu app, com qualquer código que seja que você quer rodar no dispositivo, e você apenas faz o deploy dessa imagem diretamente dentro da placa. E eu acho isso sensacional, por causa que, se você for ver de um cenário próprio de IoT, você tem os dispositivos em locais físicos diferentes, né, espalhados aí, sei lá, por um campo, uma plantação, monitorando algum detalhe. E a questão do deploy fazendo através de containers, acho que facilita muito o processo, né? Justamente porque você utiliza toda uma configuração na nuvem para suportar isso e tudo mais. Mas a questão que eu queria trazer aqui, que até para dispositivos que têm a questão de memória, processamento um pouco mais reduzido, um pouco mais com um limite um pouco mais definido, você consegue rodar o Docker, né, e fazer o deploy de containers também nesses dispositivos. Achei super bacana e é super fácil, né, de você configurar isso. A IoT a gente tem aí também a possibilidade de usar com o Raspberry, né? Isso, é exatamente o teste que eu fiz até em uma live do canal da .NET, foi utilizando aí a possibilidade de você utilizar isso com uma Raspberry Pi, né? E é tão legal que a Raspberry Pi roda Windows como sistema operacional e roda Linux também. Então você tem a possibilidade de rodar o Docker for Windows ou Docker for Linux na própria placa. Aí você vai escolher uma ou outra baseado no que a sua aplicação pede, né? Só tem um problema aí, que você lembra do Architecture Type e o OS Type? O Architecture Type para
pro Raspberry é o ARM, o 3B é o ARM V7, então tem que ficar ligado nisso na hora de baixar a imagem. Não é qualquer imagem que funciona, não. Então, Sim, exatamente. essa é a preocupaçãozinha que tem que ter só no caso das imagens Linux, as imagens Windows não testei. Que é uma preocupação que você tem que ter no momento que você faz um deploy, mesmo que você não esteja utilizando nenhuma estrutura de containers nem nada. Quando você está desenvolvendo algo em UWP, né, que é o Universal Windows Platform, e fazendo o deploy para um Windows 10 IoT dentro de uma Raspberry Pi, se você fazer o deploy aí configurando teu Visual Studio para x86 ou x64, por exemplo, não vai funcionar. Você tem que trocar para ARM lá para ele conseguir entender e rodar o seu aplicativo. Voltando ao tema do onde a gente vê isso evolução, existe também a parte, eu uso bastante Jenkins, então hoje o meu Jenkins eu até instalo o Java para poder rodar o Jenkins no host, mas o container de build, o build acontece via container, então eu descrevo para ele um Dockerfile de build, então o runtime necessário para realizar o build está dentro de um container, ele sabe rodar aquilo num container, ele sabe fazer, já sabe aí pelo plugin, ele sabe fazer os binds de file system, e isso sai completamente natural, do tipo, eu não instalo o SDK no meu host para poder fazer build de aplicação nova. Isso dá muita flexibilidade. Então, Luiz, você estava falando aí a respeito de fazer os builds das imagens utilizando o Jenkins. Como que fica? Uma coisa que eu percebi é que quando eu faço build de aplicações baseadas em Docker, utilizando alguma ferramenta de integração contínua, no caso Jenkins ou o VSTS, né, o Azure DevOps, eu percebo que o processo de deploy ele é um pouco mais demorado, porque a cada build que a gente faz, ele baixa todas aquelas layers que ele precisa para poder gerar o container em si. Existe alguma forma de tentar de fazer esse processo ser mais rápido? Utilizando o Jenkins, no caso? No Jenkins, como você usa um Dockerfile, você já não tem esse problema. Tá, primeiro ponto. Tá, Ele já faz cache das layers já na máquina? Não, quem faz cache é o Docker. O Docker, por padrão, faz cache. Então, se você não configurar nada, o que você não pode é do tipo gerar dinamicamente o Dockerfile ou mudar o Dockerfile. A mudança no Dockerfile produz a reutilização, a não reutilização das layers a partir do ponto que você mudou. Vamos lá, eu tenho 10 linhas no Dockerfile. Se só a última for alterada, todas as 9 layers lá anteriores se mantém, só a última é refeita. E isso vai ficar na máquina ou no host que está buildando. No meu caso, meu host é único. Só que existe um problema quando você fala, por exemplo, do VSTS, que é o seguinte, o teu builder também é um container. Entendeu o problema? E aí ele tem que criar outro container para isso, e aí ele não está armazenando o cache. Ele está descartando, entendeu? E aí quando você faz com Jenkins, por exemplo, eu faço no host. Um dos argumentos de eu não usar o Jenkins via Docker também, porque você pode ter um Jenkins via Docker. Então, sei lá, dá o Docker para subir o Jenkins. Eu boto ele no host, um dos meus argumentos é isso, porque quem está fazendo o cache ali é meu host. É meu Docker que está no host. Então não tem menor dor de cabeça com isso. O único problema que eu tenho é disco. Porque eu tenho um monte de imagem, aí de vez em quando eu apago tudo, tá? De vez em quando eu pego as imagens que não estão em uso, e como eu uso o Swarm e uso Portainer, e a máquina é a mesma, porque é a minha máquina pessoal, eu vira e mexe, eu pego todas as imagens, dou um drop não forçado, que é para ele só excluir as que pode, ele vai dar uma limpeza, levanta alguns gigas de disco. Entendi. Legal. Cara, fica um monte de lixo lá, vai ficando um monte de lixo no teu runtime, aí você tem que gerenciar isso, porque pra você é bom, pode ser ruim. Uma coisa que eu percebi é que utilizando agentes que o próprio Azure DevOps oferece pra gente, ele não vai caixar nunca. Não tem como, exatamente, não tem como controlar, porque toda vez ele parece que reinicia todo o processo, né?
Isso. Eu tenho o agent do Azure rodando no meu Linux como container do lado desse mesmo processo. E eu tenho esse problema. Vocês tinham falado de layers, de ficar em cache, né? Até fazendo um complemento, né? O que acontece? Sei lá, você está usando Docker Hub ou Azure Container Registry. Acho que o Luiz já deve ter falado rapidamente, mas vocês vão perceber que quando já tem uma layer lá, até para fazer o push de uma imagem acaba sendo bem mais rápido, né? Ele reaproveita isso. Mas nesse caso que a gente está falando, é a utilização de Docker pro build. Então não é nem a imagem final, é a imagem de runtime para fazer o build. Esse que é o ponto que dá a diferença, que é a imagem que você não faz push. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem viu, por exemplo, o post que eu fiz sobre que é o Underwater, que era um exemplo de build que eu faço para pacotes NuGet. A imagem base para o build é uma imagem que tem ali Java, porque ela vai usar o Sonar, vai fazer build com o Sonar, catar ali as métricas com o Sonar e fazer push. Então esse processo que é o build, ele depende do Java, depende de um monte de library, um monte de instalação de .NET, das tools do .NET, né, as Global Tools. Para isso acontecer tem o seguinte problema, do tipo, essa imagem nunca sobe para lugar nenhum. A imagem nesse processo específico, nem a final é uma imagem, a final é um pacote NuGet que eu faço push ou pro MyGet ou pro NuGet. Mas se produzisse uma imagem, a imagem final, resultante que ia pro Hub, ela sequer tem o SDK. Ó a dor de cabeça. O problema é o cache disso. O problema é o cache dessa imagem de build, que é o runtime de build. O nosso próximo item aqui da pauta seria falar um pouquinho sobre os containers na nuvem, né? A utilização dos containers na nuvem, o próprio conceito de CaaS, né? Container as a Service, o que a gente podia comentar a respeito disso. Falando sobre containers na nuvem, né? A gente é um pouco suspeito para falar, né, pelo vínculo que a gente tem aí com tecnologias Microsoft, né? Mas pegando o caso específico do Azure, que a gente tem um pouco mais de contato, né? O que acontece? A gente tem várias opções disponíveis, desde as mais simples e baratas até algo mais sofisticado e que demande aí uma infra mais parruda, por assim dizer, né? Então, por exemplo, você tem o Docker Hub para publicar imagens. Você vai publicar uma imagem de uma aplicação corporativa como privada. Para publicar como privado, você vai ter custo. Se você já tem, por exemplo, uma conta no Azure, o que você pode fazer para evitar ser obrigado a pagar o Docker Hub para hospedar suas imagens? O Azure tem um serviço chamado Azure Container Registry. O Container Registry, o Docker Hub é um Container Registry, né? É um repositório em que você faz push, né? Publica as suas imagens. Então dá para você trabalhar com Azure Container Registry. Ele roda em cima de uma conta de storage, né? Storage é o serviço mais barato que a gente tem no Azure, então não é nada de outro mundo para estar alocando como recurso, né, em termos de preço, né? E se você vai trabalhar na nuvem Microsoft, é uma excelente opção. Isso não significa que você publicando uma imagem no Azure Container Registry, você não vai poder usar essa imagem fora do Azure. Você pode. Você vai ter um usuário e senha de acesso, né? E o que acontece? Você vai ter condição daí de a partir disso, né, com esse usuário e senha, de se conectar no seu Container Registry, acessar suas imagens e fazer pool delas, fazer o download delas. Então, chega o caso de você poder, de repente, publicar algo na Google Cloud ou na Amazon, acessando o Container Registry que está no Azure. Alguém teria algo aí para falar mais de Container Registries fora do Azure?
Por que que eu teria por que que eu preciso ter um container registry? Acho que é uma boa pergunta para responder. Para justamente publicar suas imagens, né? Para fazer deploy, você precisa gerar primeiramente sua imagem a partir da imagem que você vai criar seus containers, né? Falando isso de uma maneira extremamente sucinta, né? Outro ponto que favorece é o fato de você, por exemplo, você reduzir a latência para você subir um container. Então, pensa que eu tenho o deploy de uma aplicação grande, eu preciso subir na minha infra, eu faço o deploy no Docker Hub. Só que, tá bom, usei o Docker Hub, ok, mas eu vou usar um serviço, sei lá, em outra região. Então, o download da imagem, ele vai demorar o tempo de rede entre um cenário central, lá onde você publicou sua imagem, até o host que está subindo o teu container. Quanto mais perto isso, mais prático para a gente subir a imagem, mais rápido, mais eficiente, e muitas vezes você economiza banda. E lembrando que as imagens com 300 megas, 400 megas, 1 giga, e para esse cenário de imagem faz muita diferença você estar perto. Você está geograficamente publicando suas imagens perto de onde vai rodar. Faz muita diferença. Além do que se beneficiar, né? Tem muitas imagens com layers em comum, né? Você já acaba até no momento de fazer o push da imagem, conseguindo isso mais rápido, né? Reaproveitando camadas já existentes, né? Beleza? Dando andamento aí, o que mais que a gente tem aí de opções aí no Azure para publicar containers, né? A gente tem um serviço chamado Azure Container Instance. O que esse serviço faz? Ele vai usar uma imagem, que pode ser uma imagem pública do Docker Hub, uma imagem privada do Docker Hub, uma imagem que está no Azure Container Registry, que por definição é privada, ou de repente algo que está em outro container registry, que pode inclusive estar na Google Cloud ou na Amazon, de repente. Como eu falei, o ferramental para usar um container registry é válido tanto para o Docker Hub quanto opções de nuvens privadas que a gente tem aí, a Amazon, Azure, Google Cloud e assim por diante, né? E no caso, o que vai acontecer? A gente vai apontar para uma imagem, vai ter condição de selecionar quanto de memória e core que vai ser alocado para o recurso, né? Uma região também geográfica, né? Um data center do Azure, ele vai subir daí para a gente um único container rodando daí uma aplicação que foi previamente montada através de uma imagem. Então, se você precisa subir um único container para rodar algo, ele vai atribuir um IP, né? Dá para você selecionar também um DNS e você vai ter condição daí de trabalhar com isso. Não é uma opção escalável, né? Então você não tem condição de configurar para rodar 10 containers daquela aplicação. Você criou um único container que está lá na nuvem. Temos também ainda o Azure Web App for Containers. O que é o Azure Web App for Containers? Para quem já teve contato com Azure, com certeza em algum momento vocês devem ter utilizado o Azure App Service. O Azure Web App for Containers é a variação do Azure App Service para trabalhar com imagens e containers Docker. Inclusive, se vocês, por exemplo, forem criar um novo recurso do Azure App Service pelo portal do Azure, tem tanto um atalho mais direto para o Web App for Containers, ou então quando vocês criam um app service, dá para você falar, olha, vou trabalhar com containers. Marcando que vai trabalhar com containers, vai ter uma opção lá onde dá para você selecionar indicar que vai trabalhar com uma imagem que está no Docker Hub, seja uma imagem pública ou privada, com Azure Container Registry ou qualquer outro repositório privado. É um serviço que eu gosto de falar a respeito dele, porque muitas vezes o que vai acabar acontecendo?
você vai ter 10, 20, 50 instâncias rodando a sua aplicação. Pensando assim em termos de nuvem, né? É um cenário, vamos assim dizer, de uma aplicação de médio, pequeno porte, né? Não é nada estrondoso do tamanho de uma instituição financeira, de uma grande rede de e-commerce, algo do gênero. Então, esse serviço para aplicações desse porte, ele atende muito bem. Ele é escalável, então dá para a gente colocar aí 50 instâncias rodando, né? Claro, você tem que usar uma camada de preços, né, no seu service plan, né, no seu plano de serviço que suporte essa quantidade. Mas ele atende muito bem a demanda. Dá para configurar o uso aí com ferramentas de integração contínua, seja Azure DevOps, seja Jenkins, né? E funciona muito bem. Por que eu estou falando isso? Como a gente já havia previsto, né, e ainda vai estar sendo falado nesse podcast, né, que acontece? A gente tem orquestradores, só que orquestradores, principalmente em se pensando em nuvem, né, a gente vai ter que ter aí algo de grande porte que justifique, né, algo com centenas, milhares de instâncias de uma aplicação rodando, né. Falando de orquestradores brevemente, né, que já é um dos próximos tópicos, né, tem 2 serviços aí de orquestração no Azure. A gente tem o Azure Container Service, que suporta o Kubernetes, o Docker Swarm e o DCOS, e a gente tem o AKS, que é um serviço gerenciado de Kubernetes. Como eu já frisei, né, são esses 2 serviços, né, baseados em orquestração, são realmente para aplicações de grande porte. Muitas vezes, se você precisa de 10, 20, 30 instâncias rodando a sua aplicação, o Azure Web App for Containers resolve isso muito bem a um custo muito menor. Agora, ficou uma dúvida. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com o cloud do Google, existe algum serviço nesse formato para poder publicar imagens ou eu tenho que criar uma máquina virtual para isso? Alguém sabe? Todos os players têm. Primeiro que o hub mais simples, o registry mais simples é uma imagem de container. Você mapeia o disco e você tem ali, você sobe um container que é um registry. Então vamos lá, vou dar um exemplo de estratégia, tá? Eu tenho lá um cluster Kubernetes e quero botar um registry lá. Não sei, na minha infra, tá? Não tô nem em cloud nenhuma. Eu pego e subo um container que é um registry. Simples assim. Tá? Ponto mais básico. Você bota ele num volume, uma unidade de disco, tá? É um cenário. Então, Google, em tese, vamos lá, isso já não é mais porque todo mundo correu atrás e está perto, tá? Mas Google foi pioneiro com Docker, primeiro porque eles criaram o conceito começa neles em 2008, lá, aquilo que a gente falou lá no início, o conceito de Linux Containers começa com eles, então eles foram os pioneiros nesse trabalho com container internamente. E aí foi um dos primeiros também a lançar a oferta. E aí depois você tem o mercado correndo atrás e hoje a gente bate de frente, nós como defensores do Azure, a gente bate de frente legal com o Google, né? E esse é até um ponto legal que, não só um adendo, Luiz, que container não é pra gente se apegar. Se for pra se apegar, a gente dá um commit lá, a gente cria de uma imagem a partir dele, mas o container nasceu pra morrer mesmo, ele tem que subir e descer. Se você tá preso ao container, tipo, preocupação, por exemplo, com essa parte de banco, essa questão do volume, existe a dor de cabeça do seguinte, assim, em tese, um volume, ou um pod de volume, você não teria acesso aos dados dele sem mapear por outro container. Então, o que se faz geralmente para deploy de banco é fazer um base direto do container para o disco do host. E você gera uma afinidade qualquer na configuração para prender aquele container num host só. Porque em tese, vamos lá, olha o problema que você tem. Imagina que você quer subir um MySQL, ou SQL Server também serve. Você distribuir esse SQL Server entre várias máquinas, você vai ter uma dor de cabeça infernal, porque em tese eles não estão compartilhando file system, a não ser que você crie ali um sincronismo, e aí você tem servidores específicos independentes. Então o banco é chato de você pensar em container, por esse aspecto.
Porque você ali tem a dor de cabeça de quem é o master, quem é o slave. Não, você quer apertar um botão e escalar. E isso gera uma dor de cabeça que é enorme. Então, geralmente, quando você tem um container de banco, você faz o bind. Primeiro que você cria a afinidade dela com hardware, o que já é contra. Não é padrão. E o segundo é que você mapeia direto para um path de disco que você conhece, que tem um nome, que tem ali um espaço que você tem isso mapeado na sua infra. Então tem suas dores de cabeça com a questão de banco no container. Mas vamos supor que seja diferente upload. Upload você também tem outras técnicas, essa também é uma. Mas o volume ajuda muito. Agora, Luiz, você está falando isso aí, me veio uma questão aqui. Então, não é uma boa prática, então, guardar estado em container, seria mais ou menos isso? Nunca! Container é feito para nascer em... Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 40 containers rodando aqui na minha máquina aqui. Eu apresentei isso aqui, por exemplo, quando a gente fez o Hangout de Nginx. Todos eles eu posso dar um remove, que eu não vou perder dado nenhum, a não ser o dado que está em memória, enfim, alguma coisa que está em cache, em memória, que eventualmente não sei lá, tá ali. Mas ele vai começar do zero, a máquina dá boot, dropa todos os containers, cria de novo. É assim que funciona, e é assim que tem que ser. Persistência de dados nenhuma deve ser armazenada no container em si, né? Exatamente. Então aí utiliza alguma estratégia para poder trabalhar com um cache compartilhado, no caso, seria isso? Vou dar um exemplo, você precisa de um Redis. Teu Redis é um outro container que está com dado em memória. Ah, tá. Mas aí ele está apontando para um file system, no caso? Redis você geralmente não implanta com persistência em disco. Você implanta só em memória. Mas, por exemplo, se você reiniciar o serviço do Redis, você vai ter que colocar os dados lá tudo novamente? Positivo. Porque assim, eu até tô passando por isso hoje lá na empresa, onde eu tô utilizando o Redis, não tô utilizando em container, mas futuramente eu vou colocar em container. Eu tô utilizando uma camada de preço do Redis que, às vezes, acontece que eu vou iniciar o serviço e eu vejo que não tem dado nenhum. Aí eu preciso rodar um robô para poder implantar os dados que tem lá novamente, entendeu? Mas então eu tenho que ter mais uma preocupação de ficar fazendo um outro serviço para poder verificar se o Redis está com as informações necessárias que eu preciso? Normal é o seguinte, normal é você usar o Redis da seguinte forma. Vou dar um exemplo num método qualquer de get. Você tenta pegar no Redis, se não tiver, processa efetivamente o que eu tinha que processar na unha. E aí, esse processar traz o dado para a memória do teu processo ali, joga no Redis antes de entregar. O próximo requisitante pega esse dado do cache. É assim que eu faço para 100% dos processos que eu trabalho com Redis. É um processo reativo de caching. Se ele precisa ser persistido, do tipo, se você precisa monitorar para saber quando um Redis sobe ou quando um Redis cai, provavelmente você vai saber quando sobe. Primeiro você precisa ser resiliente a isso, resiliente a quedas. Então esse cara morrer não pode parar teu processo, não pode dar zica, entendeu? Entendi. Primeiro ponto. O segundo se você precisa ser resiliente e monitorar ali a criação do container, você tem uma API para .NET chamada .NET.docker ou docker.net. Eu já usei para fazer um teste aqui, ficou bem legal. Você consegue plugar uma API direto no Docker para você ser monitorado sobre o que acontece. Então você consegue fazer ali pooling para saber, criou um container, tá bom, que tipo é o Redis? Faz alguma coisa lá, chama alguém, chama um hook, faz um webhook. No Kubernetes você tem isso, se não me engano, quase que automático, do tipo, você tem como configurar ali um hook. E essa é a grande sacada do Kubernetes, né? Tipo, a quantidade de customizações que você faz sem mudar o projeto, sem sair do Kubernetes, entendeu? Seria interessante de falar aqui, seria quando a nossa aplicação demanda a criação de mais containers, ou a gente está trabalhando aí com um volume de acessos maior e demanda ter uma estrutura um pouco mais parruda para suportar isso, tanto na parte de desenvolvimento, deploy e também na parte de
rodar isso de uma forma melhor. O que a gente poderia falar na parte de DevOps, toda a estratégia de entrega contínua, deploy automatizado, como que a gente poderia tratar isso em relação à utilização de containers e Docker? Na minha opinião, vamos lá, em relação à parte de Docker e ferramentas de DevOps, o que eu vejo e o que eu venho passando ultimamente foi o que eu falei com o Luiz agora há pouco. A gente tem um problema, se utilizar o Azure DevOps e utilizar os agentes privados do Azure DevOps, a gente tem um problema que ele vai fazer todo o processo de baixar todas as layers quando você for fazer build de algum tipo de aplicação. Então, se for fazer um build de uma aplicação do .NET, ele vai baixar as layers lá do SDK do .NET, depois o runtime, para você fazer o processo de compilação e rodar ali a aplicação. Né? Então, o seu processo de build ele vai ser um pouco mais demorado do que o padrão. Então, o que eu fiz o que eu experimentei que melhorou nesse processo é utilizar um agente privado, ou seja, você pegar um agente e colocar dentro de uma máquina dentro da sua infraestrutura, e aí você vai conseguir trabalhar de forma mais você vai conseguir fazer o processo de build mais rápido, né? Agora, o que eu vejo também em relação a trabalhar com Docker e esse processo de DevOps, de entrega, de deploy contínuo, já vai mais para a parte de estratégias. Então, neste caso, eu vejo bastante coisa interessante utilizando algum orquestrador de containers, no caso Kubernetes, para você bolar uma estratégia de entrega contínua da sua aplicação, né? Utilizando algum processo tipo Release Canary, fala, né? O TXAB e tal. Então eu vejo que vai um pouco mais de estratégias, porque assim, utilizar a parte de ferramentas em relação a containers não é tão complicado, não é complicado, é simples. Então eu vejo mais que precisa dar mais atenção a qual estratégia você vai utilizar para poder fazer a entrega dessas aplicações utilizando o container e Docker. Então, pessoal, um dos últimos pontos aí que a gente ficou de abordar durante esse podcast foi a questão de orquestradores de containers, né? A gente tem aí duas opções principais, né? O Kubernetes e o Docker Swarm. Eu citei também o DCOS, creio que aqui entre nós, o contato que nós tivemos ou foi com Kubernetes ou Docker Swarm, que são os dois principais aí que a gente tem no mercado, né? Não dá nem pra chamar não dá pra chamar o Swarm de principal, cara. Eu ainda uso, mas não é principal, cara. Tá longe. Sim. O Kubernetes praticamente virou padrão de mercado, né? Você que está ouvindo aí o podcast tem dúvidas, o que eu devo utilizar? Se é para partir do zero, vai de Kubernetes, que creio eu que você não vai ter dificuldades, até porque você vê aí a Microsoft, a própria Google que criou a tecnologia, mas hoje não é um projeto exclusivo da Google, né? A Amazon, a Red Hat com o OpenShift, todas essas empresas têm investido muito na evolução do Kubernetes, né? Inclusive a Red Hat, que por sua vez foi comprada pela IBM, e um dos pontos fortes dessa compra é a parte de cloud, é a parte de OpenShift. Sim. Então, você vê que assim, o que justifica o Kubernetes ter atingido o porte que atingiu. Tem grandes empresas por trás do projeto, bancando aí a evolução da plataforma. Então, vale muito a pena, se é para partir do zero, se é para estudar, estuda em Kubernetes, que com certeza você vai ter um ganho lá na frente. Só que falando de orquestração, uma coisa que eu falo sempre, principalmente se você for trabalhar com uma solução na nuvem, então uma coisa que a gente sempre fala é, eu realmente preciso de um orquestrador? Se for trabalhar na nuvem, vocês têm que ter ciência
de que para você montar um cluster, você precisa de máquinas. Para você ter uma máquina, pegando o exemplo do Azure, você vai ter a máquina, você vai ter interface de rede, você vai ter storage, você vai ter a parte de segurança. Então, tudo isso depende de um ou mais recursos que vão ser alocados e você vai pagar não só pela solução de orquestração, pelo quantidade e volume daquilo que está trafegando também, mas também você vai pagar pela infraestrutura que foi alocada. E se for algo com 5, 10, 15, 50 instâncias, com certeza vai ter um serviço do tipo PaaS. A gente já falou aqui do Azure Web App for Containers, que trabalha com Docker e que te atende bem num cenário de médio ou pequeno porte. Beleza? Renato, tem umas dúvidas agora aqui que eu acho que vai ficar legal a gente fazer essa pergunta, que é o seguinte. No Azure, qual o mínimo de nós, workers, vamos lá, você está falando de um cluster Kubernetes, qual o mínimo de nós, workers, que eu consigo montar no Azure? Dá para você montar um cluster com um único nó, né? Mas é aquele negócio, né? Por que o pessoal cria vários nós? Justamente para você ter redundância, né? Se de repente você tem problema com uma máquina, um nó, o que acontece? Estando com outros nós, você não vai estar com tudo inoperante, né? Isso aí. E vamos lá. Eu ainda uso Swarm e tem alguns argumentos para isso, tá? Swarm, primeiro que Swarm não é indicado, tá? Tem uma galera que ainda defende o Swarm, mas é cachorro morto, assim, não dá para comparar. Eu sou dos que defendo do tipo, se eu tô administrando o projeto, se a gestão é minha, tipo, e custo para mim pode ser um problema, eu ainda uso o Swarm. Mas se é projeto de cliente, onde eu tenho que ter segurança, ter um monte de coisa, eu já vou pro Kubernetes, porque é simplesmente uma questão de estratégia de segurança, do tipo, eu tenho mais gente no mercado que conhece Kubernetes, eu tenho mais gente, consultoria é mais fácil, tudo é mais prático quando você usa alguém que é standard em relação a alguém que é disruptivo, enfim, tá outliers lá soltos no mercado. Mas para um cenário que eu tenho aqui, que é a minha máquina e eu tenho uma máquina só, ou 2 máquinas, enfim, coisa muito pequena, ainda acho que vale a pena trabalhar com Swarm se você quer curva de aprendizado zero, tá? É muito simples, muito prático, funciona bem. Então eu acho que o Swarm é um bom ponto de entrada para quem ainda está com medo do Kubernetes ou quer fazer Kubernetes em on-premise, quer fazer orquestração on-premise. É até bom comentar, né? O Kubernetes ele tem inúmeras vantagens, como a gente falou, virou padrão de mercado, mas assim, ele não é fácil. Se você for partir de um ambiente on-premise, montar do zero toda a infraestrutura não é um processo simples. Um amigo meu que é arquiteto, trabalha mais com Java, hoje já trabalhou com .NET, e estava relatando a experiência dele para mim. O projeto que eles tentaram montar um ambiente on-premise com Kubernetes e chegou a um determinado ponto que eles desistiram disso e contrataram a Red Hat para trabalhar a partir do OpenShift. Sim, é um inferno, cara. Então, assim, se de repente você, como o Luiz falou, de repente você precisa montar algo on-premise, sei lá, pequeno, médio porte, o que acontece? Você não vai ter um serviço na nuvem como o Azure Web App for Containers, mas se você quer se beneficiar das vantagens que um orquestrador te oferece, o Docker Swarm deve resolver isso sem
grandes dificuldades. Outro ponto, eu falei vantagens. Quais que são as vantagens de um orquestrador? Eu entendo que a principal é a questão da autorrecuperação. Vamos pegar o Kubernetes. Kubernetes você tem uma estrutura chamada pod. Nessa estrutura você pode conter um ou mais containers. Se vai conter mais de um container, aí depende das características do seu projeto. Mas o ponto principal, se deu problema num pod, o Kubernetes tem um mecanismo de health checking, né? Ele vai detectar isso, vai matar esse pod e substituir por um novo pod com base aí nas configurações de deployment que foram definidas. Eu sei que o Docker Swarm tem essa capacidade de autorrecuperação também, claro, dentro da estrutura do Docker Swarm, mas assim, isso é um ponto que se destaca nos orquestradores. Outro ponto, escalar rapidamente uma aplicação, né? Então você consegue tanto escalar manualmente isso, falar, olha, estou com 20 instâncias, quero que vá para 50, para 100, quanto você consegue também, né? De repente criar uma regra de autoscale e falar, olha, quando atingir tanto de memória, tanto de CPU, escale automaticamente para aumentar a disponibilidade, com isso evitar aí problemas aí de não dar conta de tanto acesso simultâneo à sua aplicação web, por exemplo. Isso não tem no Swarm, tá? O Swarm consegue recuperar o estado para o estado que você pré-definiu, ou a última versão que você configurou, mas ele não tem a capacidade de incrementar de acordo com métricas. Você tem que fazer isso por fora. Tá. O Kubernetes tem isso. Eu não sabia isso do Swarm, mas assim, no geral, essa questão de autorrecuperação é bastante interessante, porque é um dos mecanismos que garantem, né, a alta disponibilidade aí da sua aplicação. E no dia a dia, às vezes, quando você não tem uma aplicação que recupera a configuração de forma com um comando de refresh, sei lá, resync de configuração nem nada, às vezes você usa no dia a dia um kill do container, você remove o container para ele criar um novo e já você usa dessa infra que está disponível ali de recriar o container sozinho para poder te ajudar, por exemplo, pegar uma configuração nova que você mudou tudo, por exemplo. É um cenário relativamente comum. Pessoal, então, para quem quer saber mais sobre Docker, a gente vai deixar um monte de link aqui. Tem link para o meu site, tem link para o site do Renato. O Renato vai falar um pouquinho também sobre isso. Vai ter um link também para o Linux Tips, que é um canal que tem bastante conteúdo também. Tem inclusive tanto eu quanto ele, a gente tem vídeos direcionados a Docker lá no YouTube, tá bom? No canal do .NET tem muita coisa que a gente vem fazendo, né? Envolvendo o uso de Docker, né? Então já teve coisas aí comigo, com o Luiz, com o Milton, né? E Giovanni Bassi também, em eventos que a gente organizou, várias pessoas aí da comunidade. E tem meu blog também, né? Sempre que eu posso eu tô aí publicando aí alguma coisa, algo que eu acho bacana envolvendo o uso de Docker, seja focando em .NET, seja fugindo um pouco do mundo .NET também. Beleza, então pessoal, só reforçando, os links estarão no nosso post que sai no nosso site, né, no devshow.com.br. Se você não está ouvindo esse podcast pelo site, né, é recomendável que você acesse lá, dê uma olhada nos links, no post completo e dê uma olhada nos conteúdos que são muito ricos, bem completos, e eu acho que vai ajudar muita gente. O Thiago também, fale aí, Thiago, das suas experiências com Docker, JavaScript. Eu tenho publicado também já há um tempo, trabalhando com Docker e JavaScript, e eu queria ter uma página no Medium lá /DockerBR. A gente coloca também o link lá pro pessoal para estar compartilhando. Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio sobre Docker. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo bem extenso, bem denso. Fica aí o convite para vocês entrarem em contato com a gente, sugerirem temas, pautas para os novos episódios.
e nos vemos numa próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência de todos. Até a próxima. Valeu, galera. Um abração. Falou, pessoal. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.